Mas a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, capítulo 17 do Êxodo, do verso 8 ao verso de número 13. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E você toma o seu assento dizendo amém. Meus irmãos, nós temos um tema exposto aí no telão: o segredo das mãos levantadas na batalha. Repita assim após mim: o segredo das mãos levantadas na batalha. Quando você estuda esses versículos falando desta peleja de Amaleque contra os israelitas, você vai ver que foi a primeira batalha que Israel enfrentou depois da estrondosa vitória que Deus deu para o seu povo após a travessia de Israel pelo Mar Vermelho. Foi uma vitória estupenda, muito grande. E ali iniciou-se a jornada, a peregrinação daquele povo após atravessar do outro lado do Mar Vermelho. Ali iniciou então a jornada do povo no deserto. Foi o período mais longo e mais difícil. E nós encontramos, quando se deu essa batalha de Amaleque pelejando contra Israel, o povo havia entregue para Deus uma tremenda murmuração, porque eles chegaram em um momento no deserto que não tinha água. E eles começaram não somente murmurarem contra Moisés, mas principalmente contra Deus. Foi quando Deus falou para Moisés ferir a rocha. Mas Moisés estava tão irado também contra aquele povo, que ao invés só de tocar na rocha, no sentido de ferir, bateu na rocha. E ali nós encontramos, quando você lê o capítulo 17, no versículo de número 7, diz que chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque
tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a contenda que esse povo esteve fazendo com Deus. Eles não esperavam o momento da provisão do Senhor para com eles, porque Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Mas era um povo de dura serviço, eu diria, um povo ingrato, porque duvidar das providências do Senhor, irmão, nós acabamos de ouvir o hino: Deus proverá, Deus provê todas as coisas. E depois então dessa murmuração se deu essa batalha. Talvez, irmão, se o povo se comportasse de uma outra forma, talvez Deus o livraria desse combate. Sabe que tem muitas coisas que Deus poderia nos ter dado livramento na nossa vida, mas talvez pelas nossas dúvidas, as nossas insistências de às vezes querer entrar por um caminho que Ele não nos ordenou, trilhar caminhos por onde Deus não aplanou, e de repente a gente quebra a cara. Muitas tragédias, muitos problemas em nossa vida poderiam ser evitados. Todavia, a Bíblia diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque, neto de Esaú. Gênesis 32, versículo 12. Que nasceu, conforme nós ouvimos na leitura da irmã, segundo a carne. É o progenitor dos amalequitas, neto de Esaú. E eles foram crescendo na terra, e eles foram os primeiros que se opuseram contra Israel, lá exatamente em Refidim. E é interessante, irmão, que Deus permite situações difíceis, porque sabe que você é um dos melhores soldados dele. Deus sabe. E Deus tinha, mesmo dentre aquele povo de dura serviço, um povo murmurador, que se irava a qualquer problema que surgia com eles, eles murmuravam contra Deus, contra Moisés, mas lá dentro daquele povo também tinham os escolhidos, lá tinham os homens chamados por Deus. E é por isso que Deus permite situações difíceis, porque sabe que você é um dos melhores soldados dele. E ali tinha Josué, ali tinha Moisés, ali tinha Arão, ali tinha Ur, ali tinha outros soldados que pelejaram na batalha juntamente com Josué, e assim sucessivamente. Deus sabe que pode confiar em você. Por isso Deus te chamou, como nós ouvimos no princípio, no primórdio desse culto, quando Deus chamou Jeremias. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas o Senhor disse para ele: não digas que tu é uma criança, porque aquilo que eu colocar na sua boca, tu falarás. Então é Deus que chama, e quando Deus chama, Deus capacita. E nós encontramos que Josué recebe de Moisés aqui uma ordem. A Bíblia diz que quando Amaleque apareceu para pelejar contra Israel em Refidim, Moisés disse para Josué, verso de número 9: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Ou seja, não era para Josué pegar qualquer tipo de homens. Eram homens especiais, soldados valentes,
soldados valorosos, soldados primeiramente temente a Deus, porque quando você não teme ao Senhor, ou anda com pessoas que não temem a Deus, evidentemente que as suas batalhas serão um fracasso total, fracasso absoluto, porque você anda com pessoas e os seus companheiros são pessoas que não confiam no poder de Deus. Aqui não era para Josué pegar os interessados, os interesseiros, até porque eles não teriam coragem de enfrentar os amalequitas, mas era para Josué escolhem homens que estavam dispostos a até morrer por aquela causa, porque hoje tem companheiros que não estão dispostos a ir contigo até o final. Tem gente que é covarde. Você não lembra de Gideão? Tinha lá mais de 30 mil, mas só de ele passar um pregão ali no arraial, dizendo: os medrosos e covardes que voltem. Quantos milhares não voltaram? Aí Deus olha e diz: não, ainda é muita gente, tem muita gente. Leve esse povo para beber água. Aí de lá escolhidos foram 300 apenas. Tinha mais de 32 mil. Só ficaram 300. Sabe por quê? É com esses 300 que Deus vai fazer com que o seu povo vence a batalha. Sabe que hoje tem gente que fica preocupado em número, em quantidade de pessoas. Pare com isso, irmão. Deus se manifesta no meio de poucas pessoas. Eu já pastoreei a igreja de quase 1.500 crentes, mas já pastoreei igrejas de meia dúzia. E é interessante que às vezes os de meia dúzia dá até mais trabalho do que os de 1.000 e tanto. Aonde tem pessoas, tem problema, tem dificuldade. Mas também você acha sempre um companheiro, uma companheira fiel, que vai com você na batalha, que não é covarde, que não é medroso e que tem dinamismo naquilo que está fazendo para Deus. E aqui ele diz: não é para você pegar, Josué, qualquer tipo de homem, escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. O que me chama a atenção que Josué não revidou. Ele disse: mas espera aí, Moisés, eu escolher? Sabe por quê? É a primeira vez que o nome de Josué aparece na Bíblia. Ele não é mencionado senão aqui. Primeira vez, não se falava no nome dele. Agora, por que eu, Moisés? Poxa, você é o líder. Mas Josué recebe uma ordem e a executa cabalmente. Ele não revidou a ordem, ele obedeceu. Ele obedeceu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele obedeceu. Escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Mas espera aí, Moisés, você vai com a gente? Você vai mandar aí os seus soldados, os seus homens mais de confiança comigo? Ele não questionou, ele obedeceu, escolheu os homens. E Moisés ainda disse: amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Porque, irmão, a responsabilidade maior está na mão do líder. Você vai à peleja, mas eu vou estar na intercessão.
Você vai à peleja, mas eu vou estar no monte orando por você. Sabe que está faltando amigos, pessoa, que quando o negócio afunila, que quando o vento assopra ao contrário, que quando o negócio estreita, o companheiro se achega ao seu pastor, ao seu líder e diz: conte comigo, pastor, eu estou aqui, não importa, vamos batalhar, vamos guerrear, e se precisar morrer, ir contigo até o final, eu morrerei, mas eu não vou negar a minha fé. Companheiros de verdade, companheiros, como diz lá no Apocalipse, quando João declara: eu que sou vossos conservo, companheiro na aflição e no reino. Porque tem gente que é só companheiro no reino, mas não é companheiro na aflição. Se o pastor precisa dele, da sua oferta, da sua contribuição, de um dia de trabalho, para evangelizar, para ganhar alguém, para trazer alguém para a igreja, você não pode contar com ele. Ele não é companheiro na aflição, é companheiro só no reino. Não é servo na aflição. Escute bem isso. Josué cumpriu aqui à risca o que Moisés o determinou. Ele escolheu os homens e ele saiu para aquela grande e sangrenta, porque foi uma das batalhas que durou quase 12 horas. Começou 7 horas da manhã e foi até o período que o sol se pôs. Quase 12 horas de batalha. Foi terrível, sangrenta. Mas nós encontramos que Josué obedeceu. Por quê? Porque ele sabia que lá no cume do outeiro, aleluia, lá no topo do monte, estava lá o seu líder maior, estava lá Moisés, com a vara de Deus na mão. Vara é autoridade, porque com aquela mesma vara Moisés tocou no Mar Vermelho e o Mar Vermelho abriu em dois, e eles passaram a pés enxutos. E depois a mesma vara que foi tocada no mar e que abriu para o povo passar, foi a mesma que quando passou o último israelita, Moisés toca de novo a vara e as águas voltam na sua normalidade, e matou todos os soldados e os carros e os cavaleiros de Faraó. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Autoridade de Deus. A Bíblia diz aqui, no verso 10: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Você está pronto, irmão, irmã, a fazer o que o seu líder determina ou determinar? Está pronto? Ah, mas eu não tenho capacidade. Vai falar isso para Deus, foi Ele que te chamou. Não viu aí o questionamento de Jeremias? Vai falar para Deus. Vai questionar com aquilo que te chamou. Será que você não entende que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama? Que são os improváveis, que não tem condição, que não tem sabedoria, que não tem força, que não tem não são intelectuais, que não tem sapiência, não tem conhecimento, não tem teologia. Deus usa, Deus dá graça, Deus dá autoridade. Só Deus pede uma coisa de mim e de você: seja obediente. Seja apenas obediente. A Bíblia diz que Josué fez conforme Moisés lhe dissera. Não questionou. Ele poderia ter questionado. Ele fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Pelejando contra Amaleque. E a Bíblia diz: mas
Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Enquanto você está na batalha, tem gente subindo no outeiro para interceder por você. Aleluia. Tem gente que não sabe porque ele está ganhando as batalhas. Tem muitos crentes que não sabem porque ele está prosperando na vida. Tem crente que não sabe porque ele está adquirindo, comprando carro, comprando casa e vivendo de uma forma mais tranquila. Ele não sabe que tem um líder, que tem um pastor, que sobe no outeiro, que está lá na oração, às madrugadas, com as mãos levantadas, intercedendo por ele, orando por ele, porque o sucesso dele é o sucesso do pastor dele e é o sucesso da igreja em que ele congrega. Ele não sabe. Ele não sabe o preço que alguém está pagando pela vida dele. E é por isso que é uma decepção quando você treina um soldado, quando você prepara um soldado, quando você equipa um soldado, quando você forma um soldado, e aí, depois de formado, esse soldado te deixa. E às vezes até sai falando mal do esquadrão, do pelotão. Você treina o soldado, você prepara o soldado, e aí ele sai falando mal do pelotão, do comandante, do oficial, daquele que o treinou. Que eu aprendo com esse Josué que aparece a primeira vez na Bíblia. Aí você vê ele lá na frente. Por isso que quando Moisés morreu, ele sofreu um baque, porque ele foi formado, ele foi treinado por Moisés. Moisés, irmão, não teve um líder como Moisés. Não teve um líder como Moisés. Não teve um líder como Moisés. Abraão era amigo de Deus, mas liderança foi Moisés. A paciência que Moisés teve com esse povo no deserto. E se era um que tinha que entrar na terra prometida, era Moisés. E Deus não deixou ele entrar. Deus não deixou ele entrar. Ele viu a terra de longe, e ali mesmo Moisés morreu. Ele não entrou, mas por merecimento era Moisés que tinha que entrar. Agora veja bem, aqui Josué executa cabalmente a ordem, mas está lá no cume do outeiro. Josué está lá no cume do outeiro, Moisés, Arão e Hur. E é interessante, irmão, que a Bíblia diz no verso de número 11: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, olha aqui, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a sua mão, o que acontecia? Amaleque prevalecia. Alguém acha algo fácil levantar a mão, mas não é. Você vê que tem hora que a gente vai cantar um louvor e a gente, vamos levantar as mãos. Dali 2 minutos você já está com as mãos abaixadas. As mãos que parecem que pesam 1,5 kg, 2 quilos, daqui a pouco está pesando 8, 10. Pesa. Agora você já pensou ficar quase 12 horas ininterruptamente com as mãos levantadas? Não é que Moisés era gordo, obeso, não. É que é difícil manter as mãos levantadas. Com as mãos levantadas, lá estava a vara. Então não é tarefa fácil. E além disso, Moisés estava em todo tempo intercedendo. Jeová, dê vitória para Josué e os nossos homens lá na batalha. Jeová, entra com providência. Olha, Amaleque está prevalecendo. Aí ele levantava a mão.
E assim sucessivamente. Está escrito: acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E aqui eu recebo de Deus, irmão, um grande ensinamento. Sabe por quê? Mãos levantadas na batalha representa para nós 5 coisas. Quantas coisas? 5. Mãos levantadas na batalha representam para nós 5 coisas. Primeiro, mãos levantadas na batalha representa triunfo em nossas batalhas. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas. Por que as mãos cansam? Porque muitas vezes nossas batalhas são sangrentas. As nossas pelejas são ferrenhas, são terríveis, e nós cansamos, e aí baixamos as nossas mãos. Mas aí diz, tornai a levantar. Por que tornai? Porque essas mãos já estiveram erguidas. Essas mãos já estiveram, missionária Thaís, levantadas. Mas veio as lutas, veio os problemas, veio as adversidades da vida, e as mãos foram abaixando-se. E aí vem a palavra de Deus para mim e para você: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E o verso de número 13 ainda diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Mãos erguidas, mãos levantadas, representa para nós triunfo em nossas batalhas. Aleluia. Ô irmão, não, continue levantando a mão, continue levantando a sua mão. Sabe que tem crente, irmão, que ele tem dificuldade até para levantar a mão na igreja. E o que eu aprendi já na minha tenra idade, a primeira coisa que eu aprendi na igreja é levantar a mão. Porque logo veio o apelo: quem quer ter um encontro com Jesus? E eu não levantei só uma mão, não. Eu já disse aqui, eu levantei as 2 mãos para Jesus. Eu quero ter esse encontro com Jesus. A gente aprende na igreja, a primeira coisa é levantar a mão. Mas tem crente, irmão, que tem uma dificuldade terrível para levantar a mão. E se o pregador diz: irmão, levanta a mão aí, ele parece que a mão está engessada. É verdade, a mão está engessada, irmã Vera, está engessada, não levanta a mão. Ô meu irmão, primeira coisa que você aprendeu quando você veio para a igreja foi levantar a mão. Isso não é inovação não, isso é Bíblia. Mãos levantadas representam triunfo em nossas batalhas. Segunda coisa, mãos levantadas representa vida de oração com Deus. Mãos levantadas representa o quê? Vida de oração com Deus. Vamos ver? Abra sua Bíblia comigo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Aleluia. Mãos levantadas representando vida de oração com Deus. E eu pergunto para você: como é que está a sua vida de oração com Deus? Sabe que eu não entendo. Tem crente, irmão, que nem na igreja ele ora. E se você não se sente bem orando na igreja, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso: você não ora em nenhum outro lugar.
Porque se você não ora na casa de Deus, que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Se você adentra aqui de qualquer jeito, e se você não se prostra, não se rende no momento de comunhão com Deus, de intimidade, de agradecimento, se você não ora aqui, você não ora em lugar nenhum. Como é que está? Deus manda eu te perguntar, como é que está a sua vida de oração? Como é que você quer ter vitória? Como é que você quer ser bem-sucedido na sua vida, ou empresarial, ou na sua vida familiar, ou na sua vida conjugal, se você não vive uma vida de oração? Como é que você quer que toda a sua família se converta a Cristo, que os seus filhos venham para a igreja, que a sua família, parentela, venha para a igreja, se você não é capaz de pagar o preço pela vida deles em oração? Sabe o texto que mais me admira na vida de Daniel? Sabe qual? Não é Daniel vencendo lá os leões e saindo ileso. Não é Daniel na corte Babilônia sendo um dos melhores príncipes. Nananina, não. É o que diz lá no capítulo 6. Que Daniel, ele vivia uma vida de oração. E a Bíblia diz bem assim, nessas palavras. E Daniel, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e ele orava e dava graças a Deus. Mas não foi só ele, porque ele soube que a escritura estava assinada, não. Porque está escrito no mesmo versículo aí, como também dantes, ou antes de vir o problema, ele costumava fazer. Tem gente que ora quando o problema surge. Ele usava a prevenção. Ele orava antes do problema vir. Ele orava 3 vezes no dia. Daniel se punha de joelho e orava. E a Bíblia diz e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Quanto tempo você passa orando todos os dias na presença de Deus? Você jovem que quer ser um vencedor, que quer vencer esse mundo pecaminoso, quanto tempo? Quanto tempo? Obreiro, você que é obreiro, aí a gente quer vitória. Qual é a segunda coisa que as mãos levantadas na batalha representa para nós? Primeiro, triunfo em nossas batalhas. Segundo, representa vida de oração com Deus, irmão. É na oração que você se prepara para a batalha, tá? Olha o que diz o Salmo 88, verso de número 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Veja aí que o salmista estava inserido num grande contexto de dificuldade, de problema, tá? Coisas terríveis. Mas ele diz: eu tenho clamado a ti todo dia e tenho estendido para ti o quê? As minhas mãos. Aleluia, porque mãos levantadas representa, triunfo em nossas batalhas, mas também mãos levantadas representa vida de oração com Deus. Eu pergunto, se você não passa tempo com Deus orando, irmão, você não tem comunhão com Deus? Oração significa você desfrutar de um relacionamento estreito, de uma intimidade, algo íntimo com o Senhor. E se você não passa tempo com Deus na oração, irmão, você não pode dizer que tem comunhão com Ele. Eu queria falar muito tempo sobre
item aqui, mas não dá. Qual é a terceira representatividade? Mãos levantadas na batalha representa, primeiro, triunfo em nossas batalhas. Segundo, representa vida de oração com Deus. Terceiro lugar, representa sacrifícios em nossas batalhas. E eu estava lendo hoje o Salmo 141, o verso de número 2, que diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, mãos levantadas na batalha representa aí, olha, sacrifícios em nossas batalhas. E diz, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Olha para cá, nós estamos diante de uma geração hoje que não quer sacrificar o Senhor. Haja vista que existe aí os desigrejados, que não precisa você gastar gasolina para pegar o seu carro, vir à igreja, vir ao templo, porque eles são a igreja, e sabe, não precisa nem pagar dízimo, segundo ele. E sabe que tem assembleiano se tornando desigrejado dentro da igreja, porque tudo que ele defendeu lá atrás, hoje ele acha que sabe mais do que todo mundo. Hoje ele está com aqueles que estão lá fora, e mesmo dentro da igreja, discorda de tudo. Cuidado, irmão, você vai para o abismo, mesmo com a Bíblia na mão, achando que é intelectual, que é entendido, que sabe tudo. Cuidado, ninguém sabe tudo. Se você não sabe, não compreende que a obra de Deus precisa de você, que os aluguéis precisam ser pagos, que a obra de Deus é feita por cada um deles, se você não entende isso, irmão, você nem crente direito é. Permita a minha franqueza. Gente, olha aí, tem gente que não quer. Nós estamos diante de uma geração que não quer sacrificar o Senhor. Eu preguei aqui, foi domingo passado, que o povo saía de suas casas, tinha que passar pelo Vale de Baca, um lugar perigoso, difícil acesso, e eles iam em Sião adorar a Deus. Tinha gente que andava 4, 5 dias a pés de camelo para chegar em Sião, e aí nem no templo entrava, ficava para o lado de fora a multidão para adorar o Senhor. Hoje tem gente que acha sacrifício sair da casa dele, ou 20 quilômetros, tem 30 quilômetros, para vir na igreja adorar o Senhor, com carro na mão, que foi Deus que deu. Deus deu tudo, irmão. Você tem tudo o que os primitivos, o que os crentes antigamente não tinha. Você tem tudo, irmão. E às vezes quer ficar em casa numa noite de domingo, porque diz que não tem dinheiro, que tem que pegar Uber, que a gasolina está pouca. Mas para ir para o trabalho você sempre dá uma ajeitada, sempre tem um jeitinho. Mas para vir para a igreja não dá. Nós não queremos sacrificar ao Senhor. Mas aí ele diz, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, ele estava ali, orando. Diz que ele estava orando, porque suba a minha oração perante a tua face, como incenso, cheiro suave. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde durava em torno de 1h30 a 2 horas. Quando o sacrifício do sacerdote, a duração era de 1h30 a 2 horas. Se Daniel orava no momento que na hora que o sacerdote lá oferecia sacrifício, 3 vezes por dia, ele orava de manhã, ao meio-dia e à tarde. 6 horas aproximadamente Daniel orava. E você? E nós? Cadê o nosso sacrifício de dobrar o joelho e falar com Deus neste lugar? Porque só assim nós venceremos nossas batalhas. Em quarto lugar, estou caminhando para o final. Em quarto lugar, mãos levantadas representa. Isso aqui é extraordinário. Vamos ver se você descobre. Salmo 134, verso de número 2.
Salmo 134, verso 2. Mãos levantadas significa tributação de louvor e de adoração a Deus. E aí diz: levantai as mãos no santuário, aleluia, e bendizei ao Senhor. Por quê? Porque mãos levantadas no santuário, irmão, representa, olha, tributação de louvor e de adoração ao nosso Deus. A cada momento você está no culto e levanta as suas mãos, você está salmodiando, tributando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu estava vendo hoje o Salmo 28, verso de número 2, coloca no telão, olha que coisa linda. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos ao oráculo do teu santuário. Isso não é inovação levantar não, a mão não, irmão. Isso é Bíblia. Isso não é inovação, isso é Bíblia. Está aí. Para levantar a mão no oráculo do santuário. Oh, irmão, levante a mão, adore ao Senhor. Num culto como esse, você tem que ter satisfação, alegria no coração de levantar as suas mãos, salmodiar, cantar, dar brado de alegria e de vitória na presença do Senhor. E finalmente, deixa eu recapitular. Mãos levantadas na batalha representa para nós, primeiro, triunfo em nossas batalhas. Segundo, representa vida de oração com Deus. Terceiro, representa sacrifícios em nossas batalhas. Em quarto, mãos levantadas representa tributação de louvor e de adoração ao nosso Deus. E em quinto lugar, mãos levantadas representa vitória contra os nossos inimigos. Vamos fechar as cortinas dessa palavra. Olha o que diz o verso de número 11. Diz assim o verso 11: acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Então o segredo estava no quê? Nas mãos levantadas. Ou seja, quando Moisés estava com a mão levantada, eu creio que tinha um mensageiro que: Moisés, eu olhei lá, Moisés, ó, nós estamos vencendo a batalha. Mas daqui a pouco começava alguns soldados israelitas a morrer e os amalequitas prevalecendo na peleja. Aí vinham, ó, estamos perdendo a peleja. Aí Moisés se esforçava e levantava as mãos. Aí alguém olhava lá de cima, lá embaixo. A vitória estava sendo do povo de Deus. E havia esse problema. Mãos levantadas, vitória para o povo de Deus. As mãos abaixava, Amaleque prevalecia. E como vencer uma batalha desse jeito, irmão? Vai morrendo soldado daqui a pouco. O que fizeram? Olha como é bom você ter companheiros verdadeiros ao seu lado. A Bíblia diz assim, verso 12: porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés aqui não era tão idoso, não, Moisés era novo aqui. Moisés, sabe, era novo, tá? Era novo Moisés. Não era um homem obeso, não. Isso não se trata de, a mão dele era pesada. Isso representa o compromisso de Moisés em tirar aquele povo lá do Egito e conduzir a uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Compromisso. É um cargo pesado, que às vezes você não sabe o que sente um pastor, você não sabe o peso da nossa responsabilidade. As mãos de Moisés, elas eram pesadas. Aí que Arão e Ur fizeram? Olha o segredo da vitória, irmão. Verdadeiros companheiros. A Bíblia diz:
tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Quem tomou essa pedra? Arão e Hur, companheiros. Eles olharam para Moisés e disseram: espera aí, Hur, tem coisa estranha acontecendo. Você percebeu que quando Moisés mantém a sua mão erguida, levantada, Israel prevalece na batalha. Mas é só Moisés abaixar as mãos, Amaleque prevalece. Ou seja, a gente tem que ajudar o nosso líder, a gente tem que ajudar o nosso pastor. E eu pergunto: você está ajudando o seu pastor? Você está ao lado do seu pastor? Você está pronto para sofrer na batalha juntamente com o seu pastor? Companheiros fiéis são assim. Eles desconfiaram, não, tem coisa errada. O que eles fizeram? Pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E Moisés se assentou, o quê? Em cima daquela pedra. Pastor, o que representa essa pedra? Diga assim comigo: a pedra representa Jesus. Pastor, a pedra representava Jesus, a fonte do nosso descanso salutar? Sim, a pedra representava Jesus. Quando você lê na Bíblia, lá em Mateus, você vai ver que se alguém tropeçar nessa pedra, que é Cristo, está escrito lá, ele vai tropeçar e ele vai cair. Se alguém cair, vai tropeçar nessa pedra. E se essa pedra esbarrar em alguém, ele será reduzido a pó, diz a Bíblia. Aí quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que os israelitas, nessa peregrinação no deserto, que eles bebiam da pedra, diz a Bíblia, e a pedra era Cristo. Esta pedra aqui representava Jesus. O que eles fizeram? Pegaram a pedra e colocaram Moisés para se assentar. Ô irmão, se a tua vida estiver em Deus, aleluia. Oh, se a tua vida estiver em Cristo, haverá descanso, refrigério para a sua alma, e as suas batalhas serão vencidas. Eles pegaram Moisés e colocaram para sentar naquela pedra. Só isso, pastor? Nananina, não. Sabe o que eles fizeram mais? A Bíblia diz aqui no mesmo verso de número 12: e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. Você já pensou o que é isso? Pastor, Arão representa aqui as poderosas intercessões de Jesus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Hur, por sua vez, representa, olha, a poderosíssima intercessão do Espírito Santo, conforme diz lá em Romanos 12, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, à direita estava ali Arão, do outro lado Hur, eles orando com Moisés e sustentando as mãos de Moisés até o pôr do sol. Dá para você sustentar a mão de alguém que está fraco, irmão? Como sustentar, pastor? Na oração, na intercessão, no aconselhamento. Dá para você estar ao lado do seu pastor, não só nos momentos, sabe, quando tudo está bem, quando tudo está bombando, quando tem muito dinheiro, quando tem... Não, dá para você estar ao lado do seu pastor na escassez, no problema, na adversidade. Olha, quando tem muita gente, quando tem pouca gente, dá para você estar ao lado do seu líder, do seu pastor, ou você não tem capacidade para isso? Olha aí que coisa linda. A Bíblia diz que eles mantiveram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. Pastor,
tem umas imagens aí. Olha o que esses homens fizeram. Olha os heróis invisíveis. Sabe que tem muitas batalhas que você ganha lá fora, no seu trabalho, lá entre os da sua família. Você ganha a batalha, mas tem os heróis invisíveis orando pela tua vida, intercedendo por você. Tem um pastor que paga um preço lá. Senhor, esse crente é fiel, ganha pouquinho, mas está entregando aquilo que é do Senhor. Abre as portas para ele. Senhor, na área financeira, dê prosperidade, faça ele crescer na terra, e Deus começa a te abençoar e a te avantajar. Sabe o que é isso? São os guerreiros, tá? São os guerreiros invisíveis. Quantas vezes um irmão sobe aqui no púlpito e Deus usa a vida dele, e alguém olha que maravilha, esse irmão é muito sábio, Deus está usando, mas não sabe que por detrás tem os heróis invisíveis orando. Senhor, a missionária vai pregar nessa quarta-feira, por favor, Senhor, dá palavra, usa ela. Aquele jovem vai falar no domingo, aquela moça vai falar no domingo. Senhor, usa a vida dela, dê sabedoria, dá graça, tira a timidez, tira, Senhor, o nervosismo, dá calma, dê sabedoria. Os heróis invisíveis. Às vezes a família está uma bagunça, lá estão os heróis invisíveis. Senhor, acerta o problema dessa família. Está brigando o casal um com o outro, está quase separando o pastor, a pastora, está lá os líderes intercedendo, orando. São os heróis invisíveis. Ninguém fala dele, mas ele estava lá. Arão e Hur. Quase não aparece nas vitórias, nas batalhas de Israel. Quase não aparece. Arão apareceu num momento crítico. Coitado. Na represária. Mas quase não aparece. Mas estava lá. Os heróis invisíveis. Tem outra imagem, não tem? Tem. Deus não deixa Deus te usar. Olha que imagem linda. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Josué está vencendo a batalha. O sol está se pondo. Os soldados, os homens de Amaleque estão diminuindo. E eles estão vencendo ao fio da espada. Deus usando lá Josué e os seus homens. E qual foi o final dessa história? Verso de número 13, e você fica em pé. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Fica em pé. Olha para cá. Mãos levantadas na batalha. O segredo das mãos levantadas na batalha. Eu quero convidar você. Você veio para esse culto. Tem algumas batalhas da sua vida, olha para cá, que você tem vencido. Outras que você já perdeu, ou de repente está perdendo algumas. Mas eu gostaria de chamar você para cá. Esse seu posicionamento de vir diante do altar, eu sempre digo, altar não toma, altar devolve. Esse teu posicionamento de vir diante do altar, para receber uma oração e para orar juntamente conosco aqui, pode fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Isso significa posicionamento, mãos levantadas para a batalha. Eu quero chamar a todos que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos cantar um louvor para Deus. E você vem para frente para interceder pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Pode vir diante do altar, pode vir todos que sentirem no coração. Pastor, tem algumas batalhas que eu sinto que eu estou perdendo. Venha, Jesus vai te ajudar.
para você vencê-las, para a glória do nome dele. Pastor, tem algumas batalhas na saúde que eu estou perdendo, tem algumas guerras na família que eu estou perdendo, tem algumas guerras que eu estou sendo vencido. Sai do teu lugar, mas venha mais próximo, para dar espaço para todos lá atrás. Pode vir, altar não toma, altar devolve. Venha você que está aí atrás, tem muita gente. Venha em nome de Jesus, e nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós vamos adorar, você fecha os olhos, se vê espiritualmente numa peleja, com as suas mãos erguidas. Mãos erguidas na batalha. Seu segredo dos guerreiros do Senhor. Está na hora de você levantar as mãos